Amém, irmãos, Jesus é o Senhor. Estamos na semana 1, sábado do alimento diário. E o título vem falando da importância da profecia na edificação da igreja. Aqui no início do alimento diário ele vem dizendo: após ter sido aprovado pelos líderes judeus e aprovado, Jesus precisou expor alguns problemas, daqueles líderes religiosos. Então Jesus foi ali nas multidões dos seus discípulos e disse a eles, que os escribas dos fariseus se assentaram à cadeira de Moisés, que era o profeta naquela época, sendo que numa cadeira de um profeta só poderia sentar quem fosse profeta, E ele percutiu uma situação, e veio qual foi o significado disso, E aqui mais pra frente ele fala que ao longo desses séculos, alguns líderes religiosos, eles, principalmente nessa área mais aí jurídica, essa questão de lei, levantaram ali com o passar do tempo, foi até criado ali a Torá falada, que é um livro ali de ordenanças e preceitos elaborados por eles mesmos, e ali nesse sentido, os escribas e os fariseus se colocaram como sucessores de Moisés, e sendo que Moisés ali era o profeta, e eles interpretando a lei mosaica a fim de solucionar os problemas dos judeus. Ele não foi do agrado de Deus, tanto que em Deuteronômio 18, Deus declarou ali que na falta de Moisés ia levantar um profeta, para substituí-lo. Diz: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhantes a ti, em cuja boca porei minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que ordenar. Um profeta, ele não tem uma liberdade de falar o que ele quer, Cabe a ele falar aquilo que vem de Deus, da boca de Deus. Então, quão importante é a responsabilidade de um profeta. E aqui mais pra frente ele fala: assim sendo, devemos tomar a palavra profética como a palavra de Deus, Nós também devemos ser um com esse falar, E aqui ele vem dizendo da igreja em Tessalônica, que foi um bom exemplo, porque ali os irmãos, eles receberam a palavra de Paulo ali, que veio a palavra diretamente de Deus, e ali começou, foi muito eficaz, operaram ali, foi muito eficaz, porque a igreja creu, Eles creram naquela palavra. Então nós também precisamos ser um, crer com um falar profético dos dias atuais. E aqui ele diz: e a palavra que o profeta falar em nome do Senhor terá de se cumprir. Como reconhecemos que Jesus era um profeta enviado por Deus, Por suas obras. As obras do Senhor Jesus testemunhavam que ele havia sido enviado pelo Pai, Então, a mesma coisa são os dias atuais, Como saber que esse profeta, esse falar vem de Deus, Pelas obras, O que tem se concretizado, o que tem se cumprido, E a gente pode ver aí o irmão Pedro, Tanto que tem falado em relação a pregar o evangelho, sair para as ruas, orar pelas pessoas, E a gente pode ver o tamanho que a igreja tem mudado, A igreja tem sido conduzida também com esse falar. E o Senhor tem operado, O Senhor tem levantado, mudado situações de igrejas, de pessoas. Então a gente vê que isso é o falar se cumprindo, E aqui ele fala: por que a profecia é tão importante, Porque não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz, Então, vê aqui que nós precisamos ter uma direção, Nós precisamos ter um falar ali que nos direciona, que vem direto de Deus. E aqui mais pra frente, ele fala ainda: quando não há profeta que fale a palavra de direção, o povo se corrompe. Os escribas e fariseus eram mestres que ensinavam a lei das pessoas, mas os mestres não substituem os profetas, Os profetas perderam seu espaço entre o povo de Israel, e os mestres da lei passaram a direcionar o povo de acordo com sua interpretação, No passado, alguns servos de Deus foram grandemente usados entre nós. Todavia, se ficarmos estudando e analisando o que eles falaram, como se Deus não pudesse usar outro canal para seguir falando com seu povo, vamos parar no tempo, Então, não podemos ser aquelas pessoas que estão paradas no tempo, Nós devemos seguir o falar profético atual, nos dias de hoje, E aí, aqui no final, ele diz que a igreja em Filadélfia recebeu de Deus um grande presente, que são os tesouros da palavra profética, Os quais foram destrancados. Graças a Deus, voltamos até a cadeira de Moisés, Ocupada pelos profetas e não mais pelos mestres. Louvado seja o Senhor, Que possamos ser esses irmãos, ser essa igreja que esteja alinhado com o falar profético, sendo um, e apressando a volta do Senhor.
Jesus é o Senhor.